Pá, que nervoso, né? Primaço. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Maravilha. Tá todo mundo legal? Tá ótimo, então. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui. Faz tanto tempo que eu não faço esse tipo de coisa. Ministrar uma palavra. E eu confesso que eu estava muito ansioso para fazer isso. Eu estava perturbando a Fábio. Fábio, quando é que é a minha vez? Quando que eu vou ministrar? Né? Eu estava muito ansioso. Estava doido para fazer isso. Quem não me conhece, sou o irmão Gabriel, tá? Informações, eu não sou do Sul. Eu sou lá de Rondônia, né? Então Deus me trouxe bem de longe para estar aqui. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre perdão. De novo. Vamos falar sobre perdão, porque tem que entrar na cabeça e no coração. A palavra que eu vou ler hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo 47. Quem tem a sua Bíblia, por favor. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, 7:47. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Amém? Pode assentar-se. Fique à vontade. A palavra nos mostra, né, como foi lido aqui, quem muito foi perdoado, muito ama, e quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se você ler o capítulo inteiro e ler um contexto, você vai ver que Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão. E estava tendo um banquete, comes e bebes e tal. E uma mulher, assim, do nada, descobriu que Jesus estaria neste lugar e foi se encontrar com Jesus. E ela simplesmente não disse nada. Chegou, se ajoelhou, chorou aos pés de Jesus. Com os seus próprios cabelos, elas os enxugou. E ungiu os pés de Jesus com um perfume tricaro naquela época. E daí a galera que estava com Jesus falou assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher. Pecadora. Meu Deus do céu, imagina. Cheio de pecado. Ó a mulher tocando em Jesus. Meu Deus do céu. E Jesus observa aquela galerinha ali no bochicho falando, meu Deus, a mulher pecadora tocando em Jesus, tem misericórdia. E ele diz assim, Simão, Jesus conta uma parábola, uma história ali. Existia 2 devedores. Um devia, vamos dizer, 500 moedas e outro 50 moedas. E nisso, esses 2 devedores não conseguiram pagar. Então aquele a quem eles deviam perdoou as suas dívidas. Perdoou, né? Falou, tudo certo. E Jesus pergunta a Simão, quem que muito amou? Aquele que foi muito perdoado? Ou aquele que foi pouco perdoado? E Simão responde, aquele que foi muito perdoado. Jesus responde, correto. Tá certo? Quem muito foi perdoado. Vê esta mulher.
Muito foi perdoado, então muito ama. A partir do 47 diz assim, no 48. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vai em paz. Amém? O perdão. O que é o perdão? Como todos sabem, na vida de um cristão existem renúncias. Todos sabemos que nós precisamos renunciar a nós mesmos. E o perdão não é diferente. O perdão é uma renúncia de um ressentimento, de uma mágoa, de uma ira, de um desejo por uma vingança. O irmão rateou comigo, vou ratear com ele também. Um negócio de olho por olho e dente por dente. Perdoar, existe renúncia. Renúncia de mim mesmo. Renúncia do meu orgulho. O perdão e o orgulho são totalmente distintos. Eles não andam lado a lado. É um contra o outro. Se a pessoa é orgulhosa demais, ela não vai perdoar. Ela vai guardar aqui dentro, fala assim: me magoou. Deixa que vai ter troco. Uma hora, o mundo não gira, ele capota. Como dizem, né? O mundo não gira, ele capota. Me aguarde, né? Mas, como todos sabem, precisamos renunciar a isso dentro de nós. Né? Mas por quê? Porque sim, meu filho. Porque sim. Lá em Gálatas 5:22? 5:22, eu acho. Fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? São 9. Eu não vou lembrar de qual, então, peraí. Eu sou muito bom na cabeça. Mas o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o famoso domínio próprio, que é o qual eu luto todo dia. Ter um domínio próprio, né? Porque às vezes a gente está lá, eu vou dar um exemplo, estou lá no serviço, e daí chega um irmão abençoado: fulano, tá fazendo isso, falou vontade de pegar essa peça e ameaçar na cabeça de um. Mas a gente tem que ter um domínio próprio. A gente ri, mas é um negócio sério. Um exemplo de mim mesmo, cara, pra mim tá falando sobre perdão hoje aqui, o que eu tive que passar, o que eu tive que perdoar. Existe um irmão onde eu trabalho que a gente era parceria, lado a lado. Mas esse irmão começou a falar mal de mim pelas minhas costas lá no meu trabalho. Falei: agora o que eu faço? Vou tirar satisfação, né? Tá doido? Vou deixar passar, vou nada, né? Só que no dia veio a pregação anterior, perdão. Falei: ai, Jesus, cara, eu vou ter que perdoar. Tem que perdoar o cara, né? Passei a manhã inteira orando para mim não discutir com ele, para me perdoar, para mim não guardar um ressentimento dentro do meu coração, não guardar uma mágoa. A Fábio, como todos conhecem, ela trabalha comigo, pois eu fui lá na máquina dela chorar. Falei: irmã, eu tive que orar a manhã inteira para mim não discutir com o coleguinha, porque o coleguinha quase foi uma pedra de tropeço na minha vida. Quase fui discutir com o coleguinha, mas eu tive que perdoar, sabe? E estudando sobre perdão e lendo a palavra, primeira palavra veio em mim, bateu no meu peito, falou assim: tu tem que perdoar, tá vendo? Tá vendo como não é fácil? Não é fácil. Mas a base, o que eu quero falar hoje, sim, o perdão é algo interligado com isso que eu vou falar. O amor. A palavra diz que quem muito foi perdoado, muito ama. E quem pouco foi perdoado, pouco ama. O amor é uma base. Eu não consigo perdoar o irmão se eu não tiver um amor no coração. Eu preciso amá-lo.
Eu preciso ter compaixão, misericórdia. Como todos falaram nas ministrações anteriores, imagine se Jesus não nos perdoasse, Deus não nos perdoasse. Fala assim, tô de cara contigo, não vou te perdoar. Imagina se isso acontecesse real. Imagina. E lá, aqui na palavra, essa mulher, ela se ajoelhou, porque ela tinha consciência, ela sabia dos pecados dela. Os tantos pecados. Eu sou que nem ela, tanto pecado, meu Deus do céu. Mas ela tinha consciência, falou assim, eu vou naquele que pode me perdoar. E como um ato de amor, um ato de gratidão, ela se ajoelhou, derrubou as suas lágrimas aos pés de Jesus, os enxugou com os próprios cabelos e ungiu seus pés com um perfume. Naquela época esse perfume, meu Deus, cara, é do melhor da qualidade. Da melhor da qualidade. E nesse tempo, no tempo de Jesus, a cultura de lá era muito hospitaleira. Então o anfitrião chegava, o convidado chegava, o dono da casa tinha que lavar os seus pés, como ato de gentileza, como ato de hospitalidade. Tinha que ungir a sua cabeça com óleo, como ato de respeito. E você acha que aquele fariseu fez isso? Não, não fez. Vou ler o texto inteiro, para entenderem melhor. Espera que eu não estou enxergando. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e elas o secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata, e uma delas 50 a outra. Como nenhum dos 2 devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em casa, você não ofereceu água para eu lavar os meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que em pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí, perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Os pecados dela foram muitos, mas foram perdoados. Agora eu pergunto, qual está sendo o seu nível de amor? Assim como foi entoado, amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. Estamos fazendo o mínimo? Que é amar? Estamos perdoando? Que está interligado com o amor? Eu lembro que na ministração passada, que o Tiago ministrou, foi falado sobre o crescimento do perdão. Uma desculpa aqui, desculpa ali, desculpa cá. Um foi mal. E isso vai
aumentando. Isso vai gerando um amor dentro da gente. E tendo amor, a gente tem uma base. Eu sou uma pessoa que não guarda mágoas hoje, mas eu já fui muito magoadinho, já fui muito mimado, fui muito chato, mas hoje, graças a Deus, fui liberto desse cativeiro. Como diz a minha mãe, você vai ser liberto desse cativeiro. O amor que nós temos, ele expressa o perdão. E esse perdão é uma forma a qual nós conseguimos reconhecer que nós temos o amor. Então os dois estão interligados, o perdão e o amor. Se coloque no lugar dessa mulher. Você entra lá dentro, você sabe, você tem consciência dos seus pecados. Você sabe o que você faz, o que você deixa de fazer. Você tem consciência, você sabe, aquele ali pode me perdoar. Só ele tem o poder de fazer isso. Aí você chega, tô quase chorando. Aí você chega em Jesus, não fala nada. Você não precisa dizer nada. As suas lágrimas virão para você. Você se ajoelha e você começa a chorar porque você tem consciência daquilo. Você tem consciência do tamanho do perdão que Jesus concede a você. O tamanho da misericórdia que está sobre nós. Em Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas 23, 34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Lá no 40 diz assim: Mas o outro criminoso repreendeu: Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Eu confesso que quando eu li e quando eu entendi, cara, eu caí em lágrimas. Eu comecei a chorar porque tu tá ali do lado de Jesus, estendido, crucificado, do lado dele. E você sabe que você é um pecador, você cometeu crimes, e ele tá ali no meio, sem ter feito mal algum, sem ter feito nada. E mesmo assim ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso trouxe um peso para cima de mim. Porque às vezes, vou falar por mim, às vezes eu não faço o mínimo que eu deveria fazer, que é amar o próximo, que é perdoar o próximo, demonstrar o amor que por mim foi demonstrado um dia. Esse ato de Jesus, quando foi crucificado, foi um ato de amor e um ato de perdão. Ao mesmo tempo que Ele nos amou, Ele nos perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando eu li, eu caí em prantos. E no mesmo tempo que eu li isso aqui, eu vi um noticiário muito antigo. Alguns podem até conhecer. De um criminoso que foi a julgamento. Esse criminoso matou dezenas de mulheres. Dezenas. Dezenas não, umas 50 e poucos. E no dia desse julgamento, os parentes das vítimas
chegaram assim: você é podre, você é um criminoso, você tem que ir para um inferno, você merece a morte. E vários parentes chegavam e jogavam palavras de maldição para cima desse homem. E chegou a vez de um senhor que era pai de uma das vítimas. E esse criminoso em nenhum momento demonstrou nenhum tipo de sentimento e nenhum tipo de emoção. E esse senhor começou a falar: cara, você complicou muito a minha vida. Você dificultou para mim aquilo que eu acredito e aquilo que eu sigo, que um dia Deus falou para mim, que é o perdão. E eu te perdoo. E esse cara que cometeu esses crimes mostrou sentimento. Tem noção do poder do perdão? Às vezes a gente tem um coração tão duro, mas o simples fato da gente pegar e chegar e perdoar alguém, mesmo não ter feito nada, o coração dessa pessoa amolece. Pode não ser na primeira, na segunda, na terceira, mas com o tempo, como foi falado, de pouco em pouco. E hoje o perdão é uma das bases que a gente tem que ter dentro de nós. Se a gente não souber perdoar, a gente não sabe amar. Ah, mas fulaninho fez isso pra mim. Azar. Eu geralmente às vezes não tenho a culpa. Eu vou lá e peço perdão. Ou eu tenho muita culpa, mesmo assim eu peço perdão. A minha consciência pesa. Eu não consigo ficar brigado com alguém. Eu tenho que pedir perdão mesmo não tendo errado. Entendem o tamanho disso? A necessidade de perdoar, a necessidade de perdoar-se a si mesmo. Eu tinha muita dificuldade não em perdoar o irmão. Eu tinha dificuldade em perdoar a mim mesmo. Eu não conseguia aceitar que Jesus me amava pelo fato de eu ser um tremendo pecador, ou de ter feito a pior falha possível. Eu não conseguia aceitar isso dentro de mim. Eu não conseguia me perdoar. Eu me culpava dia após dia após dia. Porque eu não conseguia tirar aquela mágoa. Falar assim, cara, eu errei. Não tem como uma pessoa me amar porque eu errei, eu fui falho com ela. Não é um dia, não é dois, são todos os dias. A cada dia a gente vai crescendo, dia após dia. Eu não conseguia me perdoar de jeito maneira. De jeito maneira. Eu tinha muita mágoa do meu pai. No dia que a Vitória ministrou, eu não conseguia me conter na cadeira, porque aquilo ali era uma coisa que me afetava, era uma coisa que estava me prendendo a mim mesmo. Eu não conseguia me perdoar. O meu pai eu perdoava, mas a me perdoar eu falava assim, cara, eu tenho a culpa no cartório. Ele não está comigo hoje porque eu fiz isso, aquilo e aquilo. Eu não fui um bom filho. Não fui um bom filho. E na minha mente eu tinha isso. Não somente com meu pai, mas com a minha mãe também. Cara, eu não sou um bom filho. Eu sou um péssimo filho. Eu não sou um bom trabalhador. E às vezes isso enche a minha cabeça. E eu não consigo tirar essa mágoa, o ressentimento de estar sentindo aquilo dentro de mim. E para mim ter esse processo de me perdoar foi muito demorado. Nossa, demorou uns 2, 3 anos para mim conseguir tirar toda aquela mágoa, tirar toda aquela angústia que eu carregava há anos dentro de mim. Então o ato de perdoar, ele é um ato de cura. Perdoar alguém salva, cura, liberta. Restaura e concilia. Colossenses 3:13 diz assim:
Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Nós somos cristãos. Seguimos a Cristo. Se Cristo perdoou todos, também devemos perdoar. Ah, Gabriel, mas não é fácil. Não é fácil mesmo, cara. Não é para ser fácil. A vida do crente não é fácil. E o simples fato de você chegar a alguém e falar assim, cara, foi mal, desculpa ali, eu fiz um negócio ali. Não era pra ser desse jeito. Às vezes você não tem culpa, você fala, foi mal, me perdoa e tal. Automaticamente a pessoa vai dizer, não, cara, foi mal também. Fiz o que não deveria ter feito. Começa aí. O ato do perdão e o ato de amar começa dessa forma. Numa desculpa e outra. Não foi mal e outro foi mal. Qual foi o seu nível de perdão que Deus liberou sobre a sua vida? Foi grande? Foi pouco? Foi mediano? Qual é o tamanho do amor que você ama a Cristo? Ele corresponde ao perdão que foi liberado sobre você? Você ama conforme você foi perdoado? Você tem gratidão por aquilo que foi tirado dentro de você e hoje não sente mais? Uma culpa, um ressentimento, um desejo de vingança por alguém, uma ira? Quando eu lia sobre perdão, é como se eu sentisse o que Cristo queria me passar. Primeiramente, me passar. Porque eu já fui aquele jovem muito rebelde, sabe? Guri, esse aí não tem solução, esse aí não tem jeito. É o que falavam pra mim, né? Acha que foi fácil perdoar essas pessoas que falavam assim? Não foi. Minha própria família me dizia isso, né? Isso me atingiu de uma forma que eu fiquei, cara do céu, o que eu vou fazer? Porque quando a gente entende, quando a gente para pensar, cara, Cristo foi crucificado numa cruz por amor a nós, liberou perdão por todos nós, levou a culpa daquilo que a gente não tinha, que ele não tinha culpa. Nós éramos os culpados, nós éramos para estar naquela cruz e não ele. E hoje a gente está aqui por causa desse ato de amor, por causa dessa compaixão liberada sobre nós. E como entoamos, amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo aquilo que tem feito por mim. Cara, e me pegou de jeito porque se eu for colocar na balança, eu não amo o mínimo que eu deveria amar. Eu não amo. Eu deveria fazer mais e mais, amar mais, ter mais gratidão, ser mais grato porque Ele fez pela minha vida. E foi muita coisa. Me perdoou num nível extremamente alto. Chegar a todos os cultos, eu me ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fui falho aqui, eu errei aqui. Me perdoa, Pai.
Perdoa, Senhor, dos meus pecados, que foram muitos. E se acha que Cristo falou assim: não, tu não está perdoado, não vou te perdoar, tu não merece perdão. Acha que foi assim? Não foi. Automaticamente Ele liberou perdão sobre a minha vida, assim como faz com cada um. Ele libera o perdão, Ele não mantém para si. Então, como somos cristãos, deveremos seguir a mentalidade de Cristo e perdoar a quem temos que perdoar. Aquele que nos ofendeu. Ah, mas o irmão não me ofendeu. Cara, perdoa assim mesmo. Tira essa mágoa de ti. Fala, o fulaninho tá bravo comigo porque ele fez isso, fez aquilo. Eu vou automaticamente chegar, me perdoa. Primeiro eu vou tirar esse ressentimento. Se a pessoa não perdoa, aquilo vai criando e criando e criando algo dentro de si. Daqui a pouco você sente culpa por uma coisa que você não tem culpa. Você sente algo que não deveria sentir, que não deveria estar dentro de si. Vou dar um exemplo bem prático. A mim mesmo. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, 8, 9 meses atrás, eu já trabalhava com a Fábio. E eu tinha muitas crises de ansiedade. Muitas, todos os dias. Todos os dias. A Fábio sabe como é. O Ulisses, que está lá atrás, também me conhece, sabe como foi. Crises e crises e crises e crises. Ah, mas qual foi o motivo dessas crises? Aqui dentro, eu me culpava por tudo que fazia. Ah, mas não é contigo. A culpa caía sobre mim. Eu sentia dentro do meu coração, cara, eu sou culpado, eu tenho que pedir perdão para a pessoa. E crises e crises e crises. Várias vezes já tentei ceifar a minha vida de todos os modos. E se corta, e se joga na frente de ônibus, se joga na frente de caminhão. Várias e várias vezes. Já me entupi de remédio para tentar apagar de uma vez da face da terra. Porque eu tinha muita culpa dentro de mim, muita culpa. Eu guardava tudo para mim. E o processo de libertação disso não foi nada fácil. O que eu tinha que renunciar dentro de mim, perdoar alguém, beleza, eu consigo, Senhor. Ah, então se perdoe. Não rola. Não é fácil. Não é fácil. E esse processo demorou 8 meses para acontecer. 8 meses, mesmo frequentando aqui, estando aqui na frente, dançando, que a alegria do Senhor é a nossa força, dentro do meu coração, ai, cara, estava totalmente quebrado. Eu estava numa força que eu não sabia de onde vinha, era realmente do Senhor, porque eu não tinha força nenhuma. E várias ministrações que foram falando, eu falei, Senhor, eu estou aqui. Perdoa-me porque eu sou falho. Tenha misericórdia da minha vida porque eu erro todos os dias. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei meus pés aqui dentro, estava tendo alguma coisa dos jovens. A galera de roxo, a galera de vermelho. Eu fui até do vermelho. Já cheguei direto pro vermelho. Cara, e eu era de outro ministério que fica em outro bairro, muito longe. E eu não estava congregando em lugar nenhum. A Fábio falou, vamos? Eu falei, tá me chamando para a igreja, não quero ir. Eu falei, não, vamos.
Quando é que é? Tal dia. Beleza, vou ir. Eu lembro que eu cheguei, eu sentei lá num cantinho, falei, vou ficar aqui no meu cantinho, ninguém vai me ver. Bem tranquilo. E daí veio um me cumprimentar, tudo sem graça. Veio outro. Falei, todo mundo veio cumprimentar? Todo mundo da igreja? E veio um, veio outro. Quando eu vi, a igreja inteira tinha me cumprimentado. Cara, eu nunca tinha sentido isso dentro de mim. Nunca tinha sentido um amor assim, sabe? Um acolhimento. Cara, eu nunca tive isso. Era sempre, sai daqui, cara. Tipo isso, nessa vibe. E daí eu vi a galerinha chegando de roxo, vermelho, e falei, e eu? Tô de preto, cara. Sou de que time? Aí me deram uma pulseirinha vermelha, vermelho. Eu até cantava a musiquinha do roxo, tá? E daí entra um jovem, entra outro. E uma alegria, eu falei, Jesus, de onde que sai tudo isso? Essa alegria desse povo, gostei, vou ficar. E a galera começou a dançar, e eu meio tímido, daqui a pouco eu já tava me soltando. Falei, sou da galera. Cara, eu comecei a sentir amor. Ali começou o meu processo. E Gabriel, vem pra frente. Eu vim pra frente. Né? Dançando. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Até fomos lá pra fora, a galera foi gritar. Eu peguei o Samuca, nem conhecia o Samuca direito, botei no meu cangote. E tava todo mundo junto, toda uma alegria. Eu falei, cara, que lugar maravilhoso. É aqui que eu quero estar. É aqui que eu vou ficar. E fiquei, né? E... dos ministérios ao qual eu vim, não tinha assim culto de jovens. O culto de jovens era 5 jovens, os outros eram tudo ancião. Mas era tudo uma alegria, tudo alegre. E eu orava para o Senhor, falava, Senhor, manda pra igreja tem jovem da minha idade, porque eu quero pular, eu quero cantar e fazer o negócio acontecer. E Deus me mostrou Ibevec. E daí veio essa ideia de fazer culto de jovens. Quem me deu spoiler foi a Fábio. Ela é ocupada. Ela me deu spoiler que ia ter. Falei, cara, eu orei tanto pra isso. Graças a Deus. E foi o primeiro culto de jovens. Cara, fiquei até sem ar. Eu juro pros irmãos aqui, diante de Deus, eu nunca tinha sentido a tamanha alegria que eu tava sentindo na frente, cara. Não sabe a noção do quanto eu sentia falta disso. O carinho, sabe o carinho de cada um? O amor que cada um carrega. Aqui é nítido ver isso, aqui é nítido. Se alguém falar o contrário, tá mentindo. E a gente pega na saída. É nítido o amor que cada um aqui dentro carrega, cara. É nítido isso. Sabe, bem-vindo. E aí, irmão? O pastor Cirino me cumprimenta. E aí, meu atleta? Sou mesmo. Cara, mas entende? Isso foi indo e foi preenchendo meu coração, porque o meu coração estava cheio de amargura, de mágoa. E ele foi se enchendo de amor. E quando ele encheu de amor, eu consegui perdoar aquilo que eu carregava dentro de mim. Teve um dia que eu me ajoelhei, eu só chorei e gritei, falei, azar, eu não quero mais sentir isso, cara. Não quero mais sentir. Falei, Jesus, vou liberar. Vai ser aqui mesmo. Cara, eu chorei aos pés de Jesus, chorei aos pés de Cristo. Vou falar pros irmãos, cara, é muito bom chorar, tá? Dá um alívio assim, tu fica leve. A Fábio sabe como é, porque eu choro pra ela no serviço.
Falei, ai, tá dando errado isso, cara. Aí eu choro. Ela fala pra mim, deu? Deu. Agora se bota a cabeça de pé. Levanta a cabeça e vai enfrentar. Enfrentar o quê? Os leões do dia a dia. Até parece que tem dias que é uma savana inteira, né? Cara, dá um... Mas entende isso? Cara, tudo isso com base no amor e no base no perdão. Vê os benefícios que isso tem. A alegria, a honestidade, a humildade, a fidelidade. Fiel aqui agora, né? Meu, vou confessar uma coisa para os irmãos. O ministério da onde eu vim antes, lá do bairro Fátima, falou assim, tu tem que voltar pra cá. E eu já tava aqui, né? Falei, Senhor, e agora? Eu confesso que meu coração tava bem dividido. Ibevec e Brado. No caso, o nome de lá é Brado. Falei, e agora, Senhor? E agora? O que eu faço? E Deus me recordou um sonho que eu tive muito tempo atrás. Essa visão aqui, ó. Essa visão que eu tô tendo. Falou um dia pra mim que eu ministraria para jovens. Cara, aqui tô eu. Eu fico muito alegre com isso. É trimassa, cara. Trimassa. Deus te mostra uma coisa em sonho. Pô! Acontece. Cara, que trimassa. Eu fico alegre. Eu fico... Tá louco. Tá louco esse guri. E, cara, isso são só os benefícios que o perdão e o amor traz pra gente. Uma pessoa totalmente negativa fala, isso vai dar errado, e aquilo vai dar errado, e vai dar errado. Hoje, por honra e glória do Senhor, eu tô fazendo faculdade, eu terminei o ensino médio. Nossa, cara. Uma luta pra fazer isso, tá? Uma luta, porque eu falei, não vai dar certo, e faculdade é muito difícil, eu não vou passar. Passei, falei, que estranho. Teve um dia que eu passei por frente da faculdade. Eu falei assim, Senhor, se é aqui, me dá um sinal. As luzes acendeu. Falei, é um sinal, tá vendo? O crente pedindo sinal pra tudo. Pois é, eu pedi também. Cara, mas não tem muito o que falar. A base é o amor. O amor traz o perdão liberta. Então assim, cara, perdoa. É difícil. É muito difícil. Não é fácil, não. Falar que é fácil, tá mentindo. Não é fácil. É complicado perdoar. Mas é necessário. É necessário perdoar. Por quê? Pode beneficiar o próximo. Liberei o perdão. Tudo certo. Mas também te beneficia. Traz aquela paz dentro de si. Assim como foi falado em Lucas, do 36 ao 50. Aquela mulher estava ali, se ajoelhou, falou, Senhor, não falou nada, na verdade. Chorou, falou, Senhor, não falou não, chorou. Derramou as lágrimas. E foi perdoada dos muitos pecados que ela tinha. E até mesmo os fariseus. Hoje existe fariseu entre a gente. A galerinha falando, crente, tô vendo você aí, tá? Quem que é tu pra falar? Mas quem que é tu? A gente retruca, né? Mas quem que é tu? Quer falar de Bíblia? Dá licença. E essa mulher, ela foi perdoada dos muitos pecados que ela carregava. Derrubou um perfume muito caro nos pés de Jesus. Mas essa mulher, ela não se importava com a quantidade de dinheiro que ela precisaria gastar. Mas ela quis oferecer o seu melhor, o melhor que ela podia no momento. Ela queria entregar para Jesus, falar, tá aqui, ó, o meu melhor. Eu não me importo em derramar, eu só quero estar ali. Só quero sentir essa paz. Jesus disse, vá em paz.
E assim nós também temos que ser. Gratos por aquilo que foi posto sobre nós. Gratos por aquilo que nos foi perdoado. Amar Jesus como Ele nos amou. Amar o irmão como Jesus nos ensinou. Perdoar a cada um como Jesus perdoou, mesmo não tendo culpa no cartório. Estar com Jesus dia após dia. Orar dia após dia, noite após noite, incessantemente. A arma do crente é a oração. E já vamos orar, tá? Perdoar, uma ação deliberada. Precisamos ter a intenção do perdão. Não adianta perdoar da boca para fora não, tá? Não conta. Tem que perdoar de verdade. Verdadeiramente, verídico. Verdadeiricíssimo. Tenha uma intenção verdadeira. Fala assim, eu quero perdoar fulano. Me ajuda a perdoar, porque não é fácil falar perdoar fulano, porque fulano fez isso, fez aquilo. Cara, pede perdão. Pede ajuda para Deus. Fala assim, Senhor, me ajuda a perdoar. Amém? A todo mundo ligado? Então se coloque de pé, por favor. Não foi uma palavra extremamente aprofundada, mas eu só queria trazer algo sobre o perdão interligado com o amor. Que os irmãos levem essa palavra para o coração. E entenda que nós precisamos fazer o mínimo. Precisamos ter uma dívida de gratidão com Cristo. Precisamos perdoar, assim como nós fomos perdoados por Ele. Todos os dias. Dia após dia. Amém? Eu não sou de pedir para vir na frente, tá? Mas quem quiser deliberadamente vir à frente, nós estaríamos orando juntos. Não vamos deixar ninguém sozinho. Vamos cada um pegar na mão do coleguinha e vamos orar junto. Não deixe ninguém sozinho. Se tu falhou com Cristo, falhou com Deus, fala, Senhor, eu errei, peça perdão para Ele. Eu errei com alguém. Quando tu encontrar essa pessoa, peça perdão para ela. Mas ela é difícil de lidar. Vai orando, mas peça perdão. Não deixe isso correr em você, dentro de você. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia, nos derramando diante de Ti, Pai. Contando para Ti, Pai, todas as nossas falhas, os que nós erramos. Perdoa-nos, Senhor, meu Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros, Senhor. Não deixe que isso consuma dentro de nós, Pai. Que todos os pensamentos negativos, Deus, seja retirado de cada um, Pai. Eu oro, Senhor, meu Deus, por aquele que não consegue se perdoar, Pai. Que o Senhor toque no coração, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total poder, Pai, de colocar amor no coração que está vazio, Pai.
Coloque amor em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, papai, nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos, Pai. Não somos maiores que ninguém, Senhor. Não somos melhores que ninguém, Senhor. Mas nós nos humilhamos, Pai. E nos colocamos diante de Ti, nós nos perdão, Continue com os teus olhos fechados, querido. Os encontros aqui de jovens, eles não são comuns por conta da presença de Jesus. Eu vou pedir que todos que estão lá atrás, sem exceção, venham para frente, por favor. Todos.
Querido, nós temos um encontro com o Senhor Jesus. O nardo foi derramado aqui através do irmão Gabriel. Ele quebrou um vidro cheio de óleo. Ele subiu nesse altar e ele se quebrou aqui. O encontro com ele nunca é comum. Sabe o que faz diferença? Eu vou pedir que todos que estão de mão dada solte as mãos. É você e Deus. Seja sensível à presença de Deus. O que faz esse lugar diferente, querido, não é o abraço da IBVEC, mas os olhos do Senhor Jesus através da IBVEC. O abraço, ele é marcante porque é um abraço que o Senhor Jesus te daria. Fecha os teus olhos. A palavra dessa noite pede que a gente quebre o nosso vaso. Pastor, eu não entendi. Que vaso é esse? É o que você tem de mais precioso dentro de ti. Pastor, eu não tenho. Tem. O que tem de mais precioso no teu coração? Fecha os teus olhos, querido. O profundo aqui não está no pastor, está no Senhor Jesus. E Ele está aqui. Querido, Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui. Você sente Ele aí? Você que sente pode glorificar Ele, não tem problema não. Se você quiser chorar, pode chorar, querido. Derrama o teu óleo essa noite. Derrama o teu perfume essa noite. Talvez assim como o irmão Gabriel não consegue se perdoar ou não conseguia, você também está passando por isso. Não consegue se perdoar. Não consegue perdoar o seu irmão. Não consegue perdoar a sua irmã. Não consegue perdoar a tua mãe. Anda com ela, diz que a ama, mas no fundo está magoada com ela. Você não consegue perdoar o seu pai por ele ter decidido escolher outra esposa, outra mulher, por ele ter decidido sair de casa. Talvez você está magoado com a tua amiga, que você confiou uma vida inteira e ela te traiu, ela mentiu para ti. Há uma nuvem de perdão nesse lugar. Há uma nuvem de graça nesse lugar. Por que eu estou falando baixinho? Porque o Espírito de Deus está tocando em você, no teu coração. Tem pessoas aqui nesse lugar que não são jovens, não se sentem mais jovens, mas estão sendo profundamente tocados, de dentro para fora. Há uma nuvem de salvação nesse lugar. Pastor, mas salvação não é só quando eu me batizo? Também é. Mas nesta noite Ele está salvando você, perdoando você. Você se culpa talvez por não ter sido uma boa mãe. Tem mulheres nesta noite que se culpam por talvez não ter sido boas mães. Tem homens neste lugar que se culpam por talvez achar que não foram bons pais. Você sabia disso? Tem homens neste lugar que acham que não são suficientes para suas esposas. Precisa desse perdão. Fecha os teus olhos. Senhor, Tu sabe o que tem dentro do meu próprio coração. Meu coração que precisa sim liberar perdão. Nós só somos melhores e somos Teus quando nós conseguimos isso. E tem muitos dos Teus filhos que não conseguem.
Senhor, nós tentamos de tudo. Nós fingimos, nós colocamos post no Instagram, nós dissemos para todo mundo que está tudo bem, mas no fundo, Senhor, o nosso coração está quebrado. Eu oro, Senhor, com a autoridade que o Senhor me concede, sem gritos, sem rodeios, te pedindo perdão, Senhor. Lembra de ti, Senhor. Lembra-te da gente, lembra da IBVEC quando entrar no teu reino. Senhor, eu oro como aquele homem que foi sim perdoado. Eu oro porque eu também preciso de perdão. E tem uma juventude comigo aqui, Senhor, que parou tudo para ouvir a tua voz. Ela não veio para dançar, ela não veio para pular, ela não veio para ser abraçada. Ela veio para encontrar em ti socorro presente. Ela veio aqui, Senhor, para dobrar a sua inteligência aos teus pés. Ela veio aqui, Senhor, para chorar aos teus pés e dizer: Senhor, nós precisamos de perdão. Nós precisamos do teu amor para liberar o perdão. Eu sei, Senhor, que se o Senhor nos ajudar, essa noite famílias inteiras vão ser restituídas. Eu sei, Senhor, que relacionamentos de pai e filho vão ser restituídos. Eu sei, Senhor, que vai nascer um elo entre filhos e mães que não havia antes. Eu sei, Senhor, que eles vão ter coragem de dizer que te amam. Eu sei que eles vão ter coragem de dizer que se amam. Senhor, eu choro aqui diante do teu altar e diante dos teus pés, porque eu sei que em ti eu encontro socorro presente. Eu oro, Senhor, por toda essa juventude que está aqui comigo, Senhor, e talvez fez de tudo na vida e não conseguiu se encontrar. Que eles encontrem em ti, Senhor, tudo que eles procuram. Que eles possam olhar para ti, Senhor, e derramar o óleo mais puro que existe dentro deles. Nós não estamos fazendo isso, Senhor, de forma categórica. Que figurativamente nós possamos aqui, com as nossas lágrimas, estar derramando o que tem de melhor dentro da gente. Senhor, eu sei que tem jovens aqui feridos, machucados. Tem jovens aqui, Senhor, que talvez estão traumatizados, que foram feridos ao longo do tempo e da vida, que mergulharam talvez nas drogas, no álcool, que mergulharam na prostituição, que mergulharam, Senhor, na feitiçaria, mas que hoje estão aqui, Senhor, arrependidos. Senhor, eles estão arrependidos. Eles estão arrependidos, Senhor. Eu estou dizendo isso categoricamente. Eles estão arrependidos. Só há mudança no ser humano se o teu Espírito se derramar. Senhor, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito que convence do mal. Derrama o teu Espírito que limpa o coração e deixa com condições suficientes. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre todos. Não é sobre a canção, não é sobre a minha voz, não é sobre o ambiente, é sobre o teu Espírito. Senhor, é tudo sobre o teu Espírito. Senhor, é sobre a tua presença, sobre a tua glória, é sobre o teu querer, é sobre o teu caráter, é sobre os teus olhos, é sobre as tuas mãos. Senhor, não é sobre a gente, é sobre o teu amor. Que nós possamos ser convencidos, Senhor, que está aqui neste lugar a tua presença. Que nós possamos sair daqui, Senhor, sentindo a tua presença, vivendo a tua presença. Nós ouvimos da boca do teu servo, Senhor, que
teu amor por nós. Não é sobre um homem e uma mulher, não é sobre o amor de um homem e de uma mulher, não é sobre o amor de um pai e de um filho, é sobre o amor de um Deus e a sua criatura, de um Senhor, de um cuidador, de um Criador. Senhor, nós te pedimos esse amor. Nós só somos diferentes por causa desse amor. E nós tiramos esses momentos aqui, Senhor, para falar contigo, para dizer onde dói. Senhor, dói no nosso coração. Eu estou aqui como servo teu dizendo que o meu coração também dói. Estou num processo de cura, mas eu creio que o Senhor é quem cura. Aleluia. Cura, Senhor. O meu coração está aqui disposto, aberto, para que o Senhor cure. Encha ele de amor como desses jovens. Encha de amor um pelo outro. Encha de amizade. Encha de unidade. Encha de fidelidade. Encha de honestidade, Senhor. Se o mundo profere palavras ruins, nós como servos do Senhor profetizamos coisas maravilhosas, coisas grandes. Nós oramos, Senhor, para que seja um caminho certo e não um caminho errado. Eles estão diante não de homens, mas do Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que esta oração sincera, simples, sem rodeios, direto ao ponto, falando o que precisa ser dito, mude a história de todos. Levanta as tuas mãos, querido. Tem alguém aqui pela primeira vez? Pode ficar com os teus olhos fechados, só levanta mais alto a tua mão. Tem alguém pela primeira vez aqui? Bem alto a mão, deixa eu ver. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, guidas. Levantamos as mãos dos santuários e bendizemos ao Senhor. Que o Senhor honre a nossa atitude de fé, cure cada coração, em o nome de Jesus. Amém.